Olá, pessoal. Estou de volta, né? Dessa vez eu estou aqui usando um outro dispositivo e a ideia desse vídeo é a gente refletir sobre o que foi falado nos vídeos anteriores do exercício 5, tá? Então, a ideia foi a seguinte, ó. Nós estávamos trabalhando, né, nessa região aqui, ó. Vou até colocar aqui uma, um quadrado, né? Vou colocar um quadrado aqui, ó. Deixa eu voltar, que não é o que eu quero. O que eu quero é isso aqui. Nós estamos trabalhando nessa região aqui, que eu vou colocar em azul. Em azul, já está em azul. Aqui, né? Onde nós tínhamos um 2 a terceira, só que aqui eu estou vendo só as duas variáveis mais importantes. A variável tempo e a variável velocidade de varredura lá da fotometria de dissolução anódica. Então, aqui nós tínhamos o 2 a terceira, e nós vimos que a variável tempo tinha um efeito negativo, né? Essa aqui tinha um efeito negativo, e a variável velocidade tinha um efeito positivo. Efeito positivo. Então, o que foi feito? Nós, então, migramos para uma outra região, que eu vou fazer aqui em rosa, né? Nós migramos para uma região onde o tempo é menor, né? Então, foi deslocado para cá, e a velocidade de varredura maior, foi deslocado para cima, né? Que é justamente essa região que está aqui, né? Ó, nós temos o 2A2, ponto central aqui no meio, né? Como o nome já diz, e os pontos axiais, que são esses aqui, né? Que são esses aqui, tá? Então, essa aqui é a situação inicial, né? Vou colocar assim, a inicial. E aqui é a situação do refinamento, né? Refinamento, para onde nós fomos para poder encontrar o máximo desse planejamento. Bem, então vamos seguir. Então, aqui, que antes, vamos dar um passo atrás, né? Esse aqui são os resultados do 2 a terceira, né? Do 2 a terceira. Nós tínhamos lá 3 variáveis, essas variáveis são na seguinte ordem, são o tempo, né? Então aqui eu tenho tempo, depois a variável 2 é o potencial, a variável 3 é a velocidade. Aí depois nós temos a interação 1, 2, 1, 3, 2, 3, e a interação de quarta ordem 1, 2, 3. Então vejam que a interação 1,3, ela domina, né? Ela tem praticamente que 50% de todos os efeitos. Né? 50% de todos os efeitos. Depois, na sequência, temos a variável 3, que é a velocidade. Depois, a variável 1, que é o tempo, né? Que é o tempo. Deixa eu consertar minha câmera aqui, que é o tempo. Então, vejam que a variável 2, né, a variável 2, ela não está influenciando em nada. Tudo que tem a variável 2, né, aparecendo, tem efeitos muito negligenciáveis, né, vamos dizer assim. Né? São efeitos que a gente pode deixar para lá. E aqui está o gráfico de probabilidade, né? Então, nós temos aqui novamente, nessa região aqui perto do zero, né? Deixa eu tentar. Eu estou usando a mão livre, mas eu não estou muito contente. Eu quero usar aqui. Isso. Será que eu consigo? Olha, eu consigo rodar, consigo aumentar. Isso, Deni, muito bem. Muito bem. Então, tá aí, né? Então, vejam que esses efeitos que estão aqui são pouco importantes, e o efeito mais importante é o efeito da variável 3, que é a velocidade, que está aqui. Depois, na sequência, nós temos o efeito da variável 1, que é o tempo, e a interação 1, 3, tempo e velocidade. E nós temos aqui, nesse miolo aqui, tudo que está relacionado com a variável 2, né, que não foi nada importante.
Bem, continuando. Então, diante disso, nós eliminamos, né? Eliminamos a variável 2 e todas as suas combinações e trabalhamos apenas com as variáveis 1 e 3, tempo e velocidade. E com isso nós chegamos no famoso refinamento, ou a ideia de tentar encontrar a superfície de resposta para a gente fazer a Response Surface Methodology, né? A metodologia de superfície de resposta. Então, nós migramos para esse ponto aqui, né? Onde eu tenho aqui uma região do 2 a 2, né? Vou de novo aqui, ó, 2 a 2, 2 elevado a 2, ponto central, e os pontos axiais, que eu vou fazer em laranja. E os pontos axiais. Ou estrela, né? Esses aqui são os pontos axiais, ou estrela. Nas condições codificadas, o ponto central é o zero, né? Então aqui eu tenho zero, depois eu tenho mais um, o menos um, e aqui eu tenho o mais raiz de 2, aqui o menos raiz de 2, aqui eu vou ter o menos raiz de 2, o ponto central, o menos um, o mais um e o mais raiz de 2, né? Na escala codificada. Então, é a situação que eu tenho. Bem, então, quais coeficientes dá para a gente calcular? Então, veja que quando a gente tem um planejamento com apenas 2 níveis, a gente não pode fugir, né? Não tem como a gente fugir dos efeitos principais e efeitos de interação. Agora, quando a gente tem mais níveis, dá para a gente calcular efeitos, olha, ou melhor, efeitos não, coeficientes quadráticos, né? Quando a gente calcula o coeficiente quadrático, a gente quer tentar encontrar um máximo ou um mínimo, né? O mínimo também a gente pode encontrar. Então, aqui nós temos a matriz X, essa matriz é uma matriz 11, né? Foram feitos 11 experimentos, 11 por 6, que são esses 6 coeficientes que estão aqui, né? O B0, o primeiro coeficiente, depois os coeficientes lineares, o B1, o B2, o B1, o B2 que é o terceiro, o B1 ao quadrado que é o quarto, o B2 ao quadrado que é o quinto, e o B12 que é o sexto, tá? Então essa aqui é a nossa matriz X, né? Então a gente pode até colocar assim, né? Ó, uma forma de os típicos colchetes da matriz X. Bem, aí nós vimos que tem 2 coeficientes que não são importantes, né? Nós vimos que tem o coeficiente, vou até colocar aqui em vermelho, ó, colocar em laranja, né, para dar um alerta. O B2, ele passa pelo zero, né? Olha só, ele envolve o zero. E a interação 1, 2, que está bem nítida aqui, ó, ela passa pelo zero, né? Essa aqui está o zero. Está o zero, então, qualquer ponto aqui. Opa, não é isso que eu quero. Quero colocar aqui, ó. Certo? Qualquer ponto. Será que eu consigo? Ah, eu consigo mudar, engrossar. Olha só, pronto. A linha, pronto. Tá aí. Então, qualquer, ó, passa pelo zero, então não é significativo. Aqui passa pelo zero, não é significativo. Agora, os outros, olha, os demais coeficientes, o B0, vou colocar aqui em verde, ó. O B0, o B1 é positivo, olha só, ele é positivo. Ou seja, lembre-se que quando a gente testou lá o inicial, 2 a terceira, a variável 1, que era o tempo, tinha um efeito negativo. Aí a gente diminuiu, agora ele começou a ter um efeito positivo. Só que o quadrático é significativo, tanto do B1 quanto do B2. É significativo e é negativo. Isso indica que a gente tem uma curvatura, né, voltada para baixo, né? Se a gente tem uma curvatura voltada para baixo, a gente tem aqui um ponto de ótimo, né? Um ponto crítico, né? Como os matemáticos falam, a gente tem um ponto crítico, que a gente vai achá-lo daqui a pouco. Bem, então,
Aqui estão os coeficientes, né? Então, nós temos aqui os 6 coeficientes, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. A identificação deles está aqui, né? Aqui o valor dos coeficientes, o intervalo de confiança no nível inferior, no nível superior e o intervalo de confiança. Então, por exemplo, o B0 é 32,70, mais ou menos 3,42, né? 3,42. Então, olha, ele é 32,70, mais ou menos 3,42. 3,42. Ele é significativo, ele não passa pelo zero. Ele vai de 29 a 36. Ó. Ele vai aqui, vou até colocar assim, de 29 até 36. Entre 29 e 36 não tem o zero. Bem, eu estou frisando muito isso, porque isso causa muita confusão, né, nas aulas, nas perguntas que eu recebo. Agora, o B2, por exemplo, ele é menos 1,87, mais ou menos 2,09. Ó. Então, vejam que ele pode de menos 3,96 até 0,22. O zero está no meio. Né? Então, ele é não significativo. Lembrando que o Regression Tool, ele sempre adota o parâmetro de 95% de confiança, né? Que é o que o mundo todo basicamente usa. É claro que você pode mudar isso lá, mas eu não vou deixar gravado como muda isso, tá? Porque é muito perigoso, as pessoas vão lá e mexem de qualquer jeito e pode bagunçar o script que está usando. Então, eu vou deixar fixo em 95. Se alguém me perguntar, eu falo como é que eu posso mudar isso. Mas, a priori, 95 é preconizado na literatura, é usado internacionalmente, então vamos trabalhar com isso. Essa história de 95% é até meio controversa, né? Porque ninguém sabe por que é exatamente 95%. Por que não é 96%? Por que não é 94%? Tem uma historinha sobre isso. Aí vocês podem pesquisar lá no Wikipedia por que o student ele quis o 95. Vamos lá, aqui está a superfície de resposta. Então, aqui está o tempo, que é a variável 1, e aqui está a velocidade de varredura, que é a variável, anteriormente, é a variável 3, né? No composto central, é a variável 2, tá? É a variável 2. Então, veja que a gente tem um ótimo aqui, ó. Tudo indica que a gente tem um visual, né? Com duas variáveis fica fácil de ver. Está bem visual que a gente tem uma região ótima de trabalho aqui. E o gráfico de contorno, né? Então, olha só, a gente viu que graficamente a região ótima de trabalho, ela está aqui com a variável 2 por volta aqui de 140. Deixa eu colocar isso aqui em laranja, deixa eu aumentar um pouquinho, pronto. E a outra variável, eu vou até virar aqui, ó, ponto. Opa, não era isso que eu queria fazer. Eu quero fazer uma nova, isso. Estava por volta daqui, né? Que é 143, né? Eu vou até aumentar aqui um pouquinho. Claro que eu estou olhando aqui, estou indo no olhômetro, né? Mas é claro que a gente pode. Onde cruza essas duas linhas é a região de ótimo. Então aqui está o ótimo, né? É o mapa da mina, né? Vamos dizer assim. Aqui é mais ou menos 143, aqui é o 140. 143 segundos, aqui 140 milivolts por segundo. Bem, aí a rotina regression tool. A rotina regression tool é muito interessante, tá? Ela tem muitos passos. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Ela é menos complexa que a Fabi Efeita. A Fabi Efeita tem alguns truques, né, de computação ali, um pouquinho mais sofisticados, vamos dizer assim, tá? Mas a Regression Tool, ela é bem completa, dá para, olha, já usei muitas vezes, tem muita gente utilizando, mas vamos dar uma olhadinha aqui como é que funciona a Regression Tool. Então, olha só,
A função, eu fico sempre em dúvida, bastante, chama regression to. De um lado, nós temos as entradas, ou inputs, né? E do outro lado, eu tenho a saída. Perfeito. A saída. Ou os outputs. Certo? Então, o que a gente precisa? A gente precisa entrar sempre com a matriz X. Ó, vou tentar um zoom aqui. A matriz X. O Y aqui, eu coloquei o Y maiúsculo, porque a gente pode trabalhar com várias respostas, né? A gente pode construir um modelo para cada resposta. A soma quadrática do puro, que são as réplicas, né? Geralmente, deixa eu colocar assim, né? São as réplicas do ponto central. Geralmente, né? Você pode replicar tudo se você quiser. E o grau de liberdade das réplicas. Tá? E do outro lado, nós temos, então, a tabela a nova. Esse mod aqui, ó, tem a tabela nova. Os coeficientes e o valor previsto. Então, está tudo explicadinho aqui. Está sem acentos, né? Vocês me desculpem, porque eu preciso trabalhar sem acento lá quando eu vou escrever no Octave. Então, está sem acento. Eu uso aqui o método dos mínimos quadrados, ó. X transposta x inversa, vezes x transposta y. Nós já chegamos em uma conclusão de como isso é feito. Tá? E aqui tem uma descrição mais detalhada sobre os inputs, que eu tinha comentado com vocês. É claro que os coeficientes que são calculados são os coeficientes que você estipula a ordem, né? Você monta a matriz X lá no Excel e você estipula a ordem. Claro que você pode montar a matriz X no Octave, né? Se você tiver mais habilidade, você pode montar no Octave. Bem, os outputs. A tabela nova, né? É uma matriz 7x4, ó. É uma matriz que tem aí 7 linhas, ó. Deixa eu colocar assim. 7 linhas, ó, linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 4 colunas. 1, 2, 3 e 4, né? Eu coloquei aqui esses traços, né, para a gente poder delimitar onde começa uma coluna e termina a outra, né? Onde começa uma coluna e termina a outra. Bem, então, eu só vou fazer assim, para você saber. Então, aqui está a coluna 1, tem as somas quadráticas, regressão, resíduo, total, erro puro, falta de ajuste, o R quadrado máximo. Vou trocar a cor. Coluna 2, grau de liberdade, da regressão, do resíduo, do total, do erro puro, da falta de ajuste, o R múltiplo e o R máximo. Né? Eu tirei a raiz quadrada dos R's. A terceira coluna, eu vou mudar de cor também, vou usar esse marrom aqui. A média quadrada de regressão, resíduo total, erro puro, falta de ajuste e o R ajustado, R quadrado ajustado. E a quarta e última coluna tem o F. Quando eu comparo o F1 aqui, ó, é a média quadrática da regressão sobre a média quadrática do resíduo. E esse F2, o teste F2, é a média quadrática da falta de ajuste sobre a média quadrática do erro puro. Média quadrática do erro puro. Ok? Então, esses são os Fs que são calculados. E tem os coeficientes calculados, o coeficiente menos o intervalo de confiança, o coeficiente mais o intervalo de confiança e o intervalo de confiança. Deixa eu fazer aqui em vermelho, né? O intervalo de confiança. Tem o valor previsto, o previsto para quando o coeficiente foi subtraído do intervalo de confiança, o previsto quando o coeficiente foi somado com o intervalo de confiança e o erro, né? A faixa, né? Do previsto também é calculado. A gente vai ver isso daqui a pouquinho.
A função irá perguntar sobre qual variância você quer que seja utilizada no cálculo de intervalo de confiança. Se o modelo estiver bem ajustado, ou seja, a regressão e o resíduo são estatisticamente diferentes, e a falta de ajuste e o puro são estatisticamente iguais, eu recomendo que vocês usem a média quadrática do resíduo. Se houver falta de ajuste, usem a média quadrática da falta de ajuste, porque a média quadrática da falta de ajuste ela é maior e ela tem um maior valor de t. Então, o intervalo de confiança vai ser maior. Então, se o modelo não se ajusta bem, a gente precisa, de uma certa forma, penalizar o modelo. E depois eu tentar o t, né? Você pode usar o INVT lá do Excel, se você quiser, e o padrão aqui, ó, que eu tinha comentado, 95% de confiança. Então, tá aqui a matriz X, ó, essa matriz X é uma matriz que ela é 11, são os 11 experimentos, por 6. São 6 coeficientes, o B0, o B1, o B2, o B1 ao quadrado, o B2 ao quadrado e o B1, 2, tá? B1, 2. E o Y? O Y é um vetor. É um vetor que ele é 11 por 1, tá? 11 por 1. Aí aqui está a figura 1. Essa figura 1, ela mostra um resumo da tabela nova, né? Então, aqui está a média quadrática do resíduo, 254. Desculpa, resíduo não, da regressão. A média quadrática do resíduo, 4,54, e o seu respectivo valor de t. O erro puro, a média quadrática do erro puro, e a média quadrada da falta de ajuste e o seu respectivo valor de t. Média quadrática e o t. Média quadrática e o t. Já coloquei ali. Bom? Figura 2. A figura 2 mostra lá um resumo dos valores de F, né? O F calculado, deu aqui nesse caso por volta de 50, o F tabelado por volta de 5, e um sobre o outro, né? Então aqui, ó, é 55 sobre 5, dá mais ou menos aqui o 11, né? Que nós estamos vendo aqui. Isso implica, olha só, isso tem uma implicação muito importante, isso implica que o p-valor é muito pequeno, né? O p-valor é menor do que 0,05. Na verdade, o p-valor aqui, ó, nesse caso, nós já olhamos, é 2,41, 2,4 vezes 10 a menos 4. É menos 4. Então, o p-valor é muito pequeno. 0,00024. É bem menor do que 0,05. Bem, então, voltando, agora eu vou para frente. E quando eu olho a média quadrática do erro puro sobre a falta de ajuste sobre o erro puro, deu mais ou menos aqui 0,9, o tabelado por volta de 19. Então, veja que quando eu divido o F, né, quando eu calculo aqui a razão do F calculado sobre o F tabelado, esse número é menor do que 1, né? Deu menor do que 1, tá vendo? O 1 está aqui, ó. Isso implica que o p-valor é maior do que 0,05. Ah, então aqui, ó, se esse p-valor é menor do que 0,05, então esses dados, né, média quadrática da regressão de resíduos são estatisticamente diferentes. Agora aqui, o p-valor é maior do que 0,05. Isso implica que a média quadrática da falta de ajuste e o repouso são estatisticamente iguais, né? São estatisticamente iguais. Minha cana não para de se movimentar. Deixa eu só consertar ela. São estatisticamente iguais. O p-valor, aqui nesse caso, foi 0,54. P-valor 0,54. Né? Então, isso implica que numa gaussiana, onde eu tenho a distribuição de valores de F,
uma distribuição de valores de f, isso indica que 54% da área da Gaussiana, as chances de eu encontrar um valor de f desse tamanho aqui é de 54%. Lá no outro caso, quando eu tenho a Gaussiana, na verdade, aqui, deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui, que eu fiz uma pequena lambança, eu prefiro corrigir logo. O F que eu estou calculando aqui é cauda direita, né? Então, 54% de chance de encontrar o F daquele tamanho. Agora, aqui nesse caso, eu vou fazer aqui, ó. A chance de encontrar um F desse tamanho aqui, 55, por exemplo, é muito pequeno. É quanto? É vezes 100 aqui, ó, dá 0,024%. Olha só, é um risquinho aqui, ó. Né? Então, isso implica que esses caras, regressão e resíduo, são estatisticamente diferentes, né? São estatisticamente diferentes. Bem, vamos lá, vamos seguindo, turma, vamos seguindo. Aqui, bem, quando eu passo do que teve para cá, ele dá uma desconfigurada, né? Mas você pode dar um print screen na tela, você pode fazer alguma coisa assim. Ó, ou pode refazer o gráfico, né? Aqui eu tenho o R quadrado, aqui está o R quadrado máximo, aqui está o R quadrado ajustado. Então, veja que todos eles aqui, ó, por volta de 1, né? Quase chegando em 1, né? O R quadrado ajustado aqui desse caso, por exemplo, foi de 0,96. Ó, só lembrando novamente, eu sempre falo isso, porque tem muita confusão. Isso aqui não é uma curva de calibração, então você não vai encontrar um R de 0,99. Tá? Não faz sentido. Isso aqui é um modelo onde você está calibrando diversos parâmetros, né? Calibrando, não, otimizando diversos parâmetros. Você não está fazendo uma curva de calibração. Com solução aquosa, condições todas controladas, não é o caso. Bem, então aí ele está perguntando para a gente qual é a média quadrática que eu quero usar. A do resíduo ou da falta de ajuste. Eu vou usar do resíduo porque o modelo não tem falta de ajuste. A média quadrática do resíduo está na tabela do MODPAR, na linha 2 e na coluna 3, né? Olha só, vamos dar uma olhadinha. Na linha 2 e na coluna 3. Vou voltar aqui, ó. Linha 2. Deixa eu fazer em veja. Linha 2 na coluna 3. Opa, aqui eu tinha feito alguma coisa errada, ó. Deixa eu corrigir. Nossa, esqueci como é que conta, pessoal. Aqui é 3, aqui é 4, né? 1, 2, 3, 4. É uma matriz 7 por 4. Eu falei 4 e escrevi errado. Bem, então, linha 2, coluna 3, tá? Então, você pode digitar os dados, né? Você pode digitar, que foi o que eu fiz aqui, ou você pode escrever o seguinte, ó. Mod, underline, par, 2, 3. Ou seja, vai lá no mod, underline, par, pega o elemento que está, o objeto que está na linha 2 e na coluna 3, que é esse aqui. E o T está aqui, ó. Eu já deixei aqui, isso aqui vai estar lá na figura 1, né? Eu já deixei tudo isso aqui já meio mastigado para a pessoa saber de onde tem que pegar as coisas. Aqui a figura 5, que é o real, né? O experimental versus previsto. Então, o ideal é que todo mundo esteja aqui em cima dessa reta, né? Essa reta vermelha, né? Não sei porque eu fiz rosa. Dessa reta vermelha. Né? Então, a gente tem um bom modelo, né? Deu uma engrossada nessa reta aqui. Aqui os resíduos. Tem muitos resíduos por volta do zero, né? Temos resíduos negativos.
e tem os resíduos positivos, né? O que é muito bom para o modelo, né? E olha só, esses resíduos são muito baixos. Eles vão de -2 a +3. Veja que a resposta é da ordem de 35, 36, né? 28, que era um dos valores mais baixos, né? E a figura 7, que são os coeficientes de regressão, naquela ordem que eu calculei. Então, B0, de novo, B0, B1, B2, B1 ao quadrado, B2 ao quadrado, e o B1, 2. Esse aqui é insignificante, esse também é. E tudo isso você pode ver também na forma de tabela. Então, aqui estão os coeficientes, né? Os coeficientes, eu vou ter aqui o valor do coeficiente, aqui o B0, B1, o B2, o B1 ao quadrado, o B2 ao quadrado e o B1, 2. Esse aqui é o intervalo de confiança, esse aqui é o valor do coeficiente, aqui é o coeficiente menos o intervalo de confiança, coeficiente mais o intervalo de confiança, tá? Então, vejam que daqui eu chego na conclusão de que o B2 eu posso tirar de fora e o B1, 2 também, né? Ambos têm faixas que envolvem o zero. E o valor previsto, né? São 11 experimentos, né? Do 1 até o 11, né? É o 11. Então, aqui é o valor previsto. Aqui é o intervalo de confiança do valor previsto. E aqui eu tenho o valor previsto menos o intervalo de confiança. E aqui o valor previsto mais o intervalo de confiança, tá? Ó, calma, esse intervalo de confiança aqui não é esse, tá? Não é esse aqui que eu estou mostrando. Esse é o intervalo de confiança quando eu calculei o valor previsto usando, olha só, eu calculei o valor previsto usando o coeficiente menos o intervalo de confiança, que é esse aqui. E o valor previsto quando eu usei o coeficiente mais o intervalo de confiança do coeficiente, que é esse aqui. Tá? E aqui o valor previsto quando eu usei o coeficiente, quando eu usei esse parâmetro aqui. Tá? Então aqui eu tenho uma faixa. Então veja que o primeiro experimento ele é por 11 e ele pode variar de 4,7 até 19,0 e ele é 11,8. E o intervalo de confiança dele é esse parâmetro aqui, ó, que equivale a 7,2. É como se fosse um desvio padrão, né? 7,2. Bem, desse slide aqui é o que eu tinha para falar. Bem, aí a gente viu que tem dois coeficientes que não são importantes. Então, vamos calcular um modelo mais robusto, um modelo mais parcimonioso. O modelo, ele só pode ter coeficientes que são estatisticamente importantes, tá? Estatisticamente importantes. Ou seja, a gente tem que recalcular o modelo sem aquilo que não é importante. E esse processo é interessante porque a gente pode, inclusive, ver se tem novas réplicas. A gente viu que tem novas réplicas. Então, a gente viu, por exemplo, aqui, ó, que eu vou fazer com a mesma cor. Experimento 1 e o 3 são réplicas, ó. 1 e o 3 são réplicas. Tem as mesmas codificações, ó. Os experimentos, deixa eu fazer em verde. 2 e 4 são réplicas, ó. Eles têm a mesma codificação. Vejam que agora eu só tenho 4 coeficientes, tá? Eu só tenho 4 coeficientes. Eu tirei aqueles dois que não são importantes. Lá embaixo, opa, lá embaixo, eu tenho, vou fazer aqui em azul claro, ó, experimento 9 e o 11. Tem essa configuração e essas duas respostas. Eles também são réplicas. Então, vejam que aqui, ó, eu vou ter, então, no final das contas, graus de verdade. Eu vou ter
1 grau de liberdade relativo ao experimento 1 e 3, mais 1 grau de liberdade relativo ao experimento 2 e 4, mais 1 grau de liberdade relativo ao experimento 9 e 11, mais, eu esqueci de colocar aqui, obviamente, o ponto central. Ponto central, o N é igual a 3. Então, o grau de liberdade dele é igual a 3 menos 1, dá 2. Então, aqui eu vou somar com 2. Isso vai me dar 5 graus de liberdade. Da nova soma quadrática do puro. Aí eu ensinei para vocês como calcular, né? A gente precisa calcular a média dos parzinhos, né? Eu preciso calcular a média desses caras aqui. Eu preciso calcular a média desses carinhas aqui. Eu preciso calcular a média desses dois aqui. E também a média daqui, né? Do ponto central. Aí eu pego cada valor individual, menos a sua respectiva média, eleva ao quadrado e somo. Eu vou ter a nova soma quadrática do erro puro. Foi isso que foi feito, né? Essa nova soma quadrática pura por volta aqui de 42. E aqui está a tabela nova completa, né? Só está faltando aqui o R quadrado ajustado. O R quadrado ajustado nesse novo cálculo, ó, deixa eu colocar aqui em preto. R quadrado ajustado, 0,9417, né? Esse é o R quadrado ajustado. Aí eu tinha mostrado para vocês, né? Esse círculo todo aqui, ó. Esse círculozão que está aqui. Deixa eu tentar fazer uma coisa. Olha. Deixa eu mudar aqui. Fazer em rosa. Pronto. Olha só. Então, esse círculo grandão é a soma quadrática total. E ela é 1.243. Né? Eu arredondei. Aí, dessa fatia, eu tiro a média quadrática da regressão, que é 1.192. E esse pedacinho da pizza aqui, deixa eu fazer de outra cor. Esse pedacinho da pizza aqui eu vou fazer em vermelho, porque é o que a gente não consegue, né? É o erro. É a soma quadrada do resíduo, que é 50,8, né? Então veja que 50,8 mais 11 dá os 1.242. Dá os 1.242 aqui. Aí, essa soma quadrática do resíduo, eu posso, então, fragmentar ela em duas novas somas quadráticas, né, que serão o erro puro. O erro puro é uma soma quadrática, até vamos dizer assim, ó, vou usar um termo aqui, ó, é uma soma quadrática do bem, né? Por quê? Porque ela diz respeito a réplicas autênticas que foram feitas no laboratório, né? Então, essa soma quadrática aqui, ó, ela exprime o erro aleatório. Agora, a soma quadrática da falta de ajuste que está aqui, ó, essa aqui é complicada, porque reflete a incapacidade do modelo. Incapacidade do modelo. Tá? Então, essa aqui é perigosa. O ideal é que ela seja menor do que do erro puro. Tá? Isso vai fazer, se ela for menor do que o erro puro, isso vai fazer com que as duas sejam estatisticamente iguais. Né? Eu acho que eu estou tentando deixar as coisas bem claras aqui. Eu espero que vocês estejam gostando e entendendo o que eu estou querendo dizer. Bem, aí nós chegamos no modelo. Ó. Chegamos nesse modelo aqui e vejam que o ponto ótimo é um ponto onde a gente tem aqui um valor codificado de 0,62
né? E o ponto ótimo da variável 2, que é a velocidade, é codificada é zero, que equivale a 140. Então, foi feito um experimento nessa região de ótimo, e nós chegamos numa resposta experimental de 36,8. A resposta prevista é 35,8. São bem parecidas, né? O erro relativo aqui é muito pequeno, que esse experimento foi feito aqui, né? Eu vou até fazer esse experimento, eu vou fazer ele em verde, né? Aqui em verde. Deixa eu colocar aqui as coisas, né? Em verde, é o experimento 12, é o ótimo. Aí eu pedi para os alunos fazerem o seguinte, faz um experimento aqui, ó. O 13º experimento. Onde vai ser 10 segundos do tempo de concentração e 200 milivolts por segundo de velocidade. O valor previsto é menos 7. O valor experimental é 2,3. Então, nitidamente, né, vocês podem ver que a diferença é grande, né? Tá bem óbvio, né? A diferença é grande. Por quê? Porque a gente está fora do domínio experimental. O domínio experimental do modelo é esse aqui, ó. Isso aqui é o que eu chamo de domínio experimental. Então veja o seguinte, é a mesma historinha da curva de calibração. A curva de calibração ela só serve para ser utilizada dentro da faixa onde ela foi construída. Se você tiver uma amostra que está acima do último ponto, você precisa diluir a amostra ou aumentar a concentração do último ponto. Se estiver abaixo, ou você diminui os pontos da curva, né? O mesmo racional, né? A mesma lógica serve para isso aqui, né? Então, isso aqui não é mágica, você não tem uma bola de cristal que você consegue agora prever a resposta em qualquer local do universo. Não, você consegue prever a resposta dentro dessa faixa aqui, né? Dentro desse domínio experimental que eu estou grifando aqui, né? Que eu estou grifando aqui. Qualquer coisa fora daqui, a gente está indo já para o achismo, tá? E eu não gosto de achismos, tá bom? Ninguém pode fazer no seu trabalho na base do achismo, não é assim que se trabalha. Então, esse aqui é um planejamento fatorial composto central. Existem planejamentos fatoriais compostos centrais de face centrada. Então, você faz um 2 a 2 e você, em vez de você fazer o axial nesses pontos, você faz o axial na face centrada, né? Você faz o axial no centro da face, tá? Então, se você tiver, por exemplo, duas variáveis, você vai fazer o 2 a 2 mais o ponto central, mais o axial. Só que o axial vai ser 1 e 0, 0 e 1, né? E vai ser menos 1 e 0, 0 e menos 1, certo? No lugar de você fazer aqui nesse caso aqui, o mais raiz de 2, ou nesse outro caso aqui, de você fazer o menos raiz de 2. Ok? Bem, a gente vai. Tem outras coisas que a gente pode mostrar para vocês. Bem, e Adeni, como é que você chegou nesses 0,62 aqui, né? Nesse valor codificado aqui, cara? Como é que foi isso possível, uma coisa dessa, né? Então, aqui está o modelo que eu coloquei para vocês, tá? Antes de ir para o resumo, deixa eu criar aqui novo slide. E esse modelo, ele diz o seguinte, né? Ele mostra o seguinte, ó, a resposta, o y, é igual a 32
1,7, que é o B0, mais 9,9, que é a variável 1, menos 8,03, que é a variável 1 ao quadrado, menos 4,9, que é a variável 2 ao quadrado, tá? Então, tá aqui, eu só passei aqui para o lado, né, para o outro slide, só para a gente poder trabalhar um pouco. Então, como é que eu posso achar o ótimo aqui? Tem várias maneiras, tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho como se a gente faz isso no solver do Excel, mas eu quero mostrar para vocês aqui através de derivadas parciais. Então, se eu fizer aqui a derivada parcial de y em função da derivada parcial da variável número 1, ó, então eu vou derivar só em função da variável 1. Eu vou até trocar a cor aqui, o azul. Então, aqui, olha, eu tenho... Opa, tá muito grosso aqui, né? Aqui é como se eu tivesse a variável 1 elevado a zero. Aí eu pego o zero e passo a trocar multiplicando. Se quiser, era tudo, né? Então, essa aqui é a regra da potência, né? Regra da potência. Então, isso aqui vai zerar. Aqui eu tenho a variável 1 elevado a 1. Ó. 1 vezes 9. Aqui eu tenho a variável 1 elevado ao quadrado. Então, menos 16, variável 1. E aqui é como se eu tivesse a variável 1 elevado a zero. Isso aqui também zero. Então, tem aqui a variável 1. Então, olha só. Eu posso agora igualar isso aqui a zero. Ó. Zero é igual a 9,9 menos 16,0, variável 1. Então, a variável 1 vai ser igual a 9,9 dividido por 16. Né? Quanto é que dá isso? Eu vou usar aqui, eu estou com o Excel aberto no meu computador para poder fazer esse cálculo, tá bom? Então, vai ser 9,9 dividido por 16. Isso deu lá, ó, o 0,62, né? Olha só, o 0,62. Aí, Deni, como é que eu acho agora o 0,62? Você lembra que eu falei para vocês que eu prefiro usar uma regra de 3? Vamos tentar ver como é que a gente pode achar esse 0,62? Olha só, o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar a variável número 1. A variável número 1, deixa eu até mudar de cor aqui, eu vou usar o vermelho. A variável número 1, ela vai de menos raiz de 2 a mais raiz de 2, passando pelo zero. Aqui eu tenho menos 1, aqui eu tenho mais 1. E o 0,62, ó, está mais ou menos por aqui, né? Certo? Na escala real, o menos raiz de 2 é 10, o mais raiz de 2 é 200, o ponto central é 105, o mais 1 é 172 e o menos 1 é 38. Tá? Então, vocês já entenderam o que eu estou querendo fazer aqui, né? Eu imagino. Olha só. O 0,62 está entre 105 e 172, né? Então, olha só. Daqui até aqui, eu tenho uma unidade codificada. Uma unidade codificada equivale a 172 menos 105, né? Ó, uma unidade codificada equivale a 172 menos 105. Quanto é que dá isso? Menos 172 menos 105. Isso dá 67. Agora, 0,62 unidades codificadas vai valer x. Então, x vai ser 0,62 vezes 67 sobre 1. Isso aqui vai dar quanto?
Deu 42, né? Arredondei aqui, deu 42. Aí, se eu pego agora, eu tenho que avançar, ó, 42 unidades aqui, ó. Então, o 0,62 será 105 mais 42. Isso aqui deu 147, né? Ou 146, porque eu estou arredondando muito aqui, né, no meu Excel. Deu 146, que nós já tínhamos visto aqui, né? Olha só. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, né? Eu vou até colocar aqui, ó, mais ou menos, né? Porque eu estou arredondando muito aqui, para eu ficar sofrendo muito aqui nos meus cálculos, né? Mas às vezes podem encontrar assim, alguma divergência. Pô, o cara mostra o negócio de um lado, depois vai para o outro. O que eu estou fazendo aqui, né? Na mão, né? Na brute force, né? Na força bruta. E é claro que a gente vai fazer depois no Excel, vocês podem fazer em outros programas, né? Só quero que vocês entendam de onde sai tudo isso. Bem, então agora eu vou fazer a derivada parcial da variável 2, né? Então, eu vou copiar isso aqui, copiar, vou colar aqui, né? Vai ficar um pouquinho zoado, né? Mas eu vou manter, tá bom? Bem, eu vou manter, deixa eu tentar apagar alguma coisa aqui, vou ter que ter uma pena de ouro, né? Ou melhor, uma borracha de ouro para apagar as coisas sem fazer muita bagunça. Aqui é a variável 2. Então, agora eu vou fazer a derivada parcial em função da variável 2, tá? Então, olha só. Aqui não tem variável 2, zero. Aqui não tem variável 2, zero. Aqui não tem variável 2, zero. Aqui tem variável 2, ó. Então, vai ser igual a menos 4,9 vezes 2, variável 2. Isso aqui vai dar o menos 4,9 vezes 2. Isso aqui deu. Deixa eu só conferir aqui, né, turminha? Porque eu preciso conferir para não. É que no meu Excel tem mais casas, né? Vocês estão entendendo que eu estou fazendo isso. Dá menos 9,88, né? Variável 2. E tudo isso igual a zero. Então, variável 2 vai ser igual a zero sobre menos 9,8. Obviamente, isso aqui é zero, né? E esse zero é codificado. E o valor real é, esse ponto já foi testado, né? É o 140, né? É o 140. Milivolts por segundo, né? Se eu não estou enganado. Milivolts por segundo. Então, chegamos aí nos finalmente, né? Sobre esse tipo de derivada. Bem, deixa eu passar mais para frente. Então, resumo. É importante validar. Validar aqui, pessoal, então não se assustem, né? Porque às vezes a pessoa trabalha aí em alguma empresa farmacêutica, em alguma empresa de alimentos, né? Nossa, dele validar para a gente tem que fazer teste de adição e recuperação, a gente tem que usar uma amostra certificada. Aqui estou falando de validar do ponto de vista estatístico dos planejamentos fatoriais. Eu preciso testar um ponto dito como ótimo, né? Se eu fiz todas essas calculeiras toda e cheguei num valor teórico que diz, ó, o ótimo é ali. Cara, você tem que ir no laboratório testar, né? Você tem que mostrar realmente que aquele é o ótimo. Então, é isso que eu estou chamando de validar aqui nesse ponto. Reflexões. Deixa eu fazer aqui em verde. Mais importante do que fazer os cálculos e interpretar corretamente a tabela nova, é necessário validar o modelo, certo? O modelo está dando bons resultados? Como está o real versus referência? O real ou referência versus o valor previsto, né? Aqueles gráficos que eu mostrei para vocês, né? Você tem que olhar o real versus o previsto. Está em cima de uma reta?
Veja a superfície de resposta e o gráfico contorno. Eles trazem muitas informações, tá? Principalmente quando a gente tem duas variáveis apenas. Existem muitos programas comerciais sobre esses assuntos, né? Tem aí o famoso Minitab, o Design Expert, o Jump, tem o Cinca, o Unscramble, né? Da Camo também faz. A Camo é uma empresa norueguesa, se não me engano. E o famosíssimo Estatística. E tem também o Fusion, que é voltado para a área de cromatografia, né? Então tem uma gama grande de programas, né? Eu não uso nenhum deles. Eu faço tudo lá no meu sim, singelo Octave, né? Eu espero que vocês estejam fazendo a mesma coisa. Mas quem quiser despender um pouquinho mais de recursos, tem todas essas opções. Tem um artigo científico que foi publicado em 2012, olha só, no Journal of Chromatography B, Experimental Design in Chromatography, a Tutorial Review. E os autores, o autor, o Brian, ou melhor, Brin Hibbert, ele publica uma tabela 3, com uma gama grande aí de possibilidades, né? Design Expert, Fusion, Jump, MATLAB, claro, Minitab, Mode, não conheço, Nemrod, Origin, conheço, claro, o R, né? O R, pessoal, é o programa mais usado para tratamento de dados que existe, tá? Ele vem perdendo um pouco de espaço para o Python, mas o R é a linguagem, né? Em C, mais usada para tratamento de dados. O SPSS, o StatGraphs, Estatística, Unscramble, Virtual Column, e aqui eu vou me atrever a colocar o Octave. Tenho que fazer um coraçãozinho, que eu adoro ele, tá bom? O Octave. Espero que vocês estejam gostando também do Octave, tá bom? E aí tem essas possibilidades, né? E, obviamente, tem hoje em dia, nós temos o Python, que está crescendo aí de forma meteórica, né? Bem, playlists para entender melhor. Então, as playlists para entender melhor aqui, que eu vou mencionar para vocês, são os cadernos de questões, as playlists de número 26 e 29. Ou melhor, a playlist 26 e 29, o caderno de questão 2, 3. Eu coloquei aqui, olha, 3 pontinhos. Por quê? Porque todo ano que eu ministro a disciplina, eu dou testes e depois eu transformo esses testes num caderno de questões free, que fica lá no meu canal no YouTube, tá bom? Então, o caderno de questões tem muitas questões, ele deve ter umas 30 questões já. Aí, Deni, eu tenho 3 variáveis, como é que eu faço? Dá uma olhadinha no caderno de questão, sempre tem um exemplo igual. Aí, Deni, eu tenho 4 variáveis, caderno de questões. Aí, Deni, eu tenho várias réplicas, caderno de questões, tá? Aí, Deni, como é que eu faço o gráfico de Pareto? Caderno de questões, tá? Então, dá uma olhadinha no caderno de questões, eu sempre gravo um vídeo introdutório mostrando o que vai vir nas questões, tá ok? E todo ano vai ter uma nova. Bem, pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês, espero que vocês tenham gostado, né? Agora a gente vai lá para o Excel, no próximo vídeo, para mostrar para vocês o Solver, tá? Um abraço.